Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje nosso tema é a adoção de áreas públicas aqui no município de Bauru, principalmente praças e canteiros centrais. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo em formato virtual o Sidney Rodrigues, que é coordenador de políticas públicas para o meio ambiente aqui de Bauru, faz parte da SEMA, antiga SEMA, agora tem uma nova nomenclatura, daqui a pouco ele explica para a gente. Sidney, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço o convite mais uma vez aí de vocês e o que é bacana de tudo isso é que a gente consegue estar levando informação de uma forma geral para toda a população e isso aí é importante que acaba refletindo diretamente na qualidade de vida das pessoas e aqui também na gestão pública ajuda a gente a melhorar um pouquinho a cada dia nossos trabalhos. Muito bem, para a gente começar, o Sidney vai explicar para a gente essa questão de adoção de área em Bauru. Existe uma lei já muito antiga, de 2006, depois veio uma outra lei de 2018, ou seja, já há muito tempo que isso existe, mas tem algumas especificidades. Por exemplo, a SEMA, né, que é a atual CIMAB, mais antiga SEMA, hoje ela atua só em áreas, em praças e canteiros centrais. Mas o empresário, a pessoa que tiver interesse, pode adotar várias áreas aqui no município, né, Sidney? Correto. O que que é bacana dessa questão? As pessoas podem perguntar o que que eu ganho com isso. Na realidade, existe uma lei federal aí que fala na responsabilidade socioambiental. O que que seria responsabilidade socioambiental? Ou a pessoa física ou jurídica de determinada região, ela pode estar apoiando algumas iniciativas do poder público, aonde essas iniciativas acabam se transformando em algo positivo para a comunidade local. Vamos pensar, falar de determinadas áreas, por exemplo. Vamos pensar, a pessoa pode adotar diversas áreas públicas. A gente sabe que tem alguns campinhos de futebol na periferia. Isso compete à SEMA? Não. Mas nada implica dela estar pleiteando, algum empresário estar pleiteando, buscar uma forma de ajudar aquela comunidade local que ele está. Aí ele pode procurar, no caso, a CEMEL, fazer uma proposta, ele vai ganhar por isso? Não, por isso que a gente já fala, responsabilidade socioambiental. Ele passa a cuidar daquela comunidade onde a empresa dele está inserida. E com isso ele consegue, se pensar num time de futebol, ele pode ceder o uniforme, ele pode fazer a roçagem do campo, se o campo for de terra, ele pode propor digamos, rede, o que for para essa comunidade. No caso da SEMA, dos canteiros centrais ou praça, vamos pegar lá na periferia. Às vezes o pessoal fala, a gente pensa, quando pensa em canteiro central, pensa em Getúlio Vargas, Nações Unidas, mas não. Eu moro na região do Nova Esperança, eu sei que lá perto nós temos a Pinheiro Machado, que é uma avenida também conhecida, e lá tem o canteiro central. Vamos pensar que alguém, um empresário, uma pessoa aposentada física, queira adotar uma parte do canteiro central. Ela pode estar adotando o canteiro central de uma forma que ela cuide somente do espaço como está hoje. Como que é cuidar só como está? Roçar a grama, não deixar essa grama crescer em frente à sua casa, é, tirar essa grama, ensacar, dar a destinação correta, mantendo ela podada, pode pôr no caminhão de lixo normal da Endurbe. Então, a contrapartida seria isso. Partindo para algo maior, praças. A pessoa vai adotar uma praça. Ela pode fazer desde o básico, que seria a roçagem, ou até mesmo apresentar um projeto de reurbanização para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, aí, nesse caso, ela pode escolher tanto a praça quanto o canteiro, pegar a localização via Google, a imagem desse local, encaminhar para a gente com um croquis. De momento vai ser um croquis, ó. Essa praça, ela está assim hoje, eu pretendo fazer novo calçamento, colocar banco, mexer na iluminação. Ah, não dá para fazer tudo. Ela pode propor aquilo que ela acha que é melhor. Encaminhar para nós aqui na SEMA, até mesmo via e-mail ou pouco a tempo, essa primeira análise, que a gente vai estar analisando e dando uma resposta para o requerente. Isso aí é bacana, porque além de estar contribuindo, a gente percebe que ajuda a melhorar, de certa forma, a vida das pessoas. Hoje são mais aí de 800 áreas, eu estou falando de áreas verdes,
seria praças, canteiros centrais e áreas verdes, que estão aí na cidade, que a prefeitura, por mais que tente dar conta, de certa forma, a gente ainda sabe que o esforço nosso, tudo, mas a gente ainda deixa a desejar. Ô Sidney, quando a gente fala em outros municípios, em algumas cidades, por exemplo, a capital tem um programa de adoção também, outras cidades aqui da região, geralmente a empresa, né? Porque dificilmente uma pessoa física faz esse tipo de programa. Pode até ser que exista, mas é raro. A grande maioria são empresas que têm lá uma parte do seu lucro destinado para ações socioambientais. Essas empresas, elas podem explorar de alguma forma a área que for adotada ou não? Pode. Dentro da lei, tem o tamanho das placas, que a pessoa, e dependendo do tamanho da área, tem uma quantidade de plaquinhas. E aí, e o formato dessas placas que pode ser instaladas no canteiro central para divulgar a marca dele, o produto dele, falar que ele está cuidando desse espaço. O que que acontece? Eram mais de 100 espaços desses, já que nós tínhamos aí com o adotante. Mas, infelizmente, alguns deles não deram a manutenção correta. Até vira e mexe, algum liga e fala, ó, tiraram a plaquinha da área que eu sou adotado. Eu falo, meu amigo, eu estou com tanta foto aqui que você adotou a área, o mato já cobriu a sua plaquinha. E aí, o que que a gente faz? A gente revoga o termo quando acontece isso. O que que as pessoas normalmente fazem? Elas pegam aqueles locais onde tem tráfego de veículos intenso, para poder mesmo estar explorando esse espaço, porque para eles também é uma forma de ter um marketing, e aquele dito, né? Quem não é visto não é lembrado, e sempre a placa dele vai estar ali chamando uma atenção para essa questão importante aí, que é a manutenção dessas áreas. Ô Sidney, agora com relação, você disse aí que é possível pôr a placa e você deu exemplo até de pessoas que esquecem. Essa é uma pergunta importante que eu tenho aqui para fazer para você. Existe algum tipo de contrato? Porque não é simplesmente chegar lá, eu encontrei o Sidney na rua e falar, eu quero pôr a minha placa naquela praça lá, beleza, vai lá e põe. Não é assim que funciona. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que explicar aqui. É feito até um formulário. Se você entrar no site da Prefeitura de Bauru, eu estava dando uma olhada aqui, chama Empresa Boa Praça, é o programa completo aqui. E aí existe um contrato e um tempo e regras para isso. Exemplo, o cidadão colocou lá a plaquinha dele, adotou a área, de quanto em quanto tempo ele tem que dar manutenção, eu não sei se é por tempo, se é por tamanho de vegetação, como funciona essa questão de compromisso da empresa com relação à área que ele adotar? Legal. O que que acontece? Vamos pensar numa vegetação convencional. A nossa predominância de vegetação, considerado como gramínea hoje, é a braquiária. Nossa, essa daí cresce no período de chuva que eu vou te contar. Então, se a pessoa não fez a alteração da grama que existe na praça, e no período de chuva, ele vai ter que fazer a cada 25 dias, no máximo, a roçagem, porque se deixar disso, começa a virar aquele mato alto que cobre tudo, e aí reclamação geral da população, com descarte de copinhos, essas coisas. E aí, nesse período de chuva, aí, a cada 25 dias, ele vai ter que dar uma manutenção mais intensa. No período de estiagem, chega a ficar 60 dias sem limpeza. Se ele substituir a grama por uma grama mais convencional, conhecido como grama batatais ou esmeralda, essas gramas são de baixa manutenção. Então, por exemplo, ele pode pegar um período de estiagem e ficar até 35, 40 dias sem dar a manutenção. Só que como nós temos muita braquiária, o nosso banco genético com essa gramínea é complicada, então se nos primeiros meses que ele trocar a grama, se ele não fizer um combate que a gente chama de despraguejamento, tirar aquela outra grama que a gente não quer mais lá, ele vai perder tudo que ele plantou. Então, vai depender muito o tempo de acordo com o que ele pretende desenvolver na praça. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz: eu adotei a praça é só minha, da empresa, eu posso fazer o que eu quiser? Não, por isso que eu falo que é um critério socioambiental. A praça continua sendo bem de uso de todos. Ele pode colocar mesa, cadeira, fazer festa? Depende. O mesmo direito que ele tem, qualquer um de nós temos, só que aí vai ter que entrar, fazer toda a documentação à parte, pedir um alvará específico para isso.
Então, para quem quer adotar uma praça, seria só o único benefício mesmo hoje, eu penso, que seria o marketing e a responsabilidade socioambiental de colaborar com a comunidade mesmo. Perfeito. Agora, com relação ao marketing, existe uma outra questão também que acho que é importante. O cidadão tem uma empresa, ele pega a praça e ele quer deixá-la bonita, do ponto de vista dele. Às vezes o bonito para um não é o bonito para outro. O usual para um não é o usual para outro. Como é que funciona essa avaliação, Sidney? Se, por exemplo, eu quero pegar uma praça lá, eu quero plantar eucalipto na praça, porque eu acho bonito eucalipto. Isso é permitido? Como é que a SEMA faz esse meio de campo e de que forma a orientação é dada para que a praça acabe ficando padronizada, né? Ela pode até ser enfeitada com flor, eu não sei, mas como é que funciona isso? Se eu quiser plantar flores, eu posso? Existe uma orientação nesse tipo? Legal. A partir do momento que a pessoa fez o croquis básico do que ele vai, da praça ou canteiro que ele vai querer adotar, ele já pode estar indicando algumas espécies, tanto elas sendo arbóricas, como se for voltada à questão de flores, gramínea, e indicar para os técnicos nossos. Eles vão fazer uma avaliação, por quê? Para cada local, você tem que colocar uma espécie, digamos, de flor ou de grama diferente. Vamos pensar, se a gente pegar uma praça que tenha muita árvore, por exemplo, as gramas que eu mencionei até agora para ti, que seria batatais e a esmeralda, não pode ser usado numa praça dessa, porque ela vai durar no máximo 4, 5 meses, ela vai morrer, porque ela depende de um pouco de sol. Então, por isso que é importante a pessoa fotografar a área, mandar para a SEMA e falar o que ela quer. Aí o técnico, em cima disso, vai falar, ó, tudo bem, isso é possível e isso vai ter que ser substituído por uma planta similar, porque senão pode dar esses problemas. Canteiro central, a gente sempre discutiu muito a questão de ter algo de um planejamento uniforme. Hoje não existe. Por exemplo, você pode ver que tem as adoções aí, cada um faz um tipo de cultivo ornamental diferente uma pessoa da outra. Na minha opinião, é errado. Até nós estamos discutindo internamente aqui que a gente vai ter um projeto, vamos usar, por exemplo, o Getúlio Vargas, que ali acontece briga por espaços, porque todo mundo quer divulgar a marca ali. Então, a gente pretende que a Getúlio Vargas, por exemplo, Nações Unidas, que tem um projeto partido da SEMA, ó, vai ser permitido só esse tipo aqui de espécies de ponta a ponta. Você pode colocar sua placa e a manutenção vai ter que ser tipo toda a primeira semana do mês, porque nós temos esse problema também. O cara vai lá, faz a manutenção dele, enquanto o outro não faz da quadra seguinte. E aí você percebe que você tem umas plantas bem cuidadas, outras não. Mas mesmo com todos esses contratempos, a gente percebeu que está indo. Tem pessoas que cuidam muito bem desses espaços. Eu citei a pessoa física, porque lá na Pinheiro Machado, eu faço questão até de mencionar o nome dela, é uma pessoa física, Dona Mara, uma aposentada. Ela e o esposo dela, para se ter noção, eles começaram a cuidar em 2008 da quadra 1 e 2 da Pinheiro Machado. Tem os pingos de ouro lá. E de lá para cá ela mantém. O esposo já era um senhorzinho, pouco tempo ele acabou falecendo. E eu passo lá de vez em quando eu vejo a dona Mara, incansável lá, fazendo as podas do pingo de ouro, cuidando. Eu falo, olha que bonitinho, se cada um fizesse uma parte desse, além dela estar se movimentando pelo outro lado, ela cuida. Até inclusive o pessoal, vamos marcar o pico de ouro da Dona Mara. Eu falei, não, na Dona Mara não, vou lá conversar com ela, a gente abaixa mais um pouco no canteiro central, mas tirar, não. Então é exemplo que nem esse que às vezes é gratificante. Então a gente percebe que é, às vezes a gente fala, mas se dá para se fazer, porque que nem são pessoas humildes, eu conheço, e que me chamou a atenção pelo cuidado com o espaço. Perfeito. Eu falei, são raros, mas existem, né? Agora, será que se a gente, eu não sei se isso já existe, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega uma empresa, ela vai ter o custo de fazer o planejamento ornamental, de plantar grama, de plantar o que ela quiser lá, desde que autorizado pela SEMA. Existe de uma outra forma, se a pessoa física quiser adotar uma área, a SEMA planta, arca com o custo
da ornamentação ali do local e depois essa pessoa mantém? É assim que funciona? Isso já existe? Se alguma pessoa física, né, aquela que não tem empresa, está nos assistindo agora e fala, puxa, eu tenho uma praça em frente de casa, está abandonada lá. Se a SEMA vier aqui e der um talento aqui, eu consigo manter depois. É possível isso? É possível. Apesar digamos assim, tem algumas situações que não estão previstas na lei, mas que já é competência do município. Nada implica, por exemplo, ou de uma pessoa, de mais de uma, se juntarem e falarem, ó, vou pegar aqui uma pessoa, um aposentado, essa pessoa vai tomar conta da praça aqui para nós. E eles chegarem na gente e falar, ó, prefeitura, vocês fazem um projeto aí, dá uma melhorada aqui para nós, e a partir daí a gente passa a tomar conta desse espaço. É possível, sim. Inclusive, tem uma iniciativa dessa bem próximo aqui o Hospital Manuel de Abreu. Não vou lembrar o nome da praça, é Antônio alguma coisinha. Que os próprios moradores, eles se juntaram depois que a prefeitura fez a melhoria, nós fizemos a melhoria lá e a partir daí eles começaram e já está bem com uns 3, 4 anos que a gente não tem mais problema naquela área. E eu percebo que, às vezes, esse espaço ficou bom também, que eu gosto de acompanhar isso, passo para ver, às vezes o próprio morador coloca uma mesinha lá na calçada e fica conversando, eles acabam se interagindo. Então, existe sim. Maravilha. Sidney, para quem quiser fazer isso, eu sei que tem a questão online, que você pode entrar no site da prefeitura e fazer todo o cadastro ali, tudo online. Para quem não tem essa facilidade online, existe alguma outra forma de poder requerer esse sistema de adotar uma praça? Existe sim. Ela pode estar procurando o nosso guichê no Poupa Tempo, para as pessoas que são meio quase que nem eu, meio que analógico ainda, pode estar indo até o Poupa Tempo procurar o nosso guichê. Nós temos duas atendentes lá. Elas vão estar gerando um processo. O importante é ele deixar contato dele, telefone, o endereço certinho da área que ele queira adotar, e a gente chama ele para uma conversa, faz uma agenda, chama aqui para uma conversa, e dependendo da situação, por mais que a legislação fala que ele tem que apresentar o projeto, mas se tratando de pessoas físicas, a gente mesmo acaba ajudando e desenvolvendo esse microfone para que essa pessoa passe a cuidar, ou até mesmo dar algum suporte básico, tipo, ela está cuidando, não custa nada a prefeitura passar com o caminhão, levar o que a gente chama de massa verde, que é a sopra de capinação, e dá para estar fazendo, sim. Perfeito. E eu vou dar uma sugestão para você que está nos assistindo ou ouvindo. Se você conhecer o Sidney ou encontrar com ele na rua, na prefeitura, pode parar a falar com ele, porque eu tenho certeza que ele vai atender, vai te encaminhar, vai orientar, porque o Sidney Rodrigues, ele é o servidor público revestido mesmo do cargo, é uma pessoa que eu nunca vi destratar ou deixar de atender alguém. Então, Sidney, aproveitar aqui e parabenizar pela sua postura diante do serviço público, que eu acho que é um exemplo para todos. E já agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, agradeço você também. A gente sempre está em parcerias aí também. Eu vejo que vocês também sempre colaboram muito com a gente fazendo matérias que nem essa, na parte de gestão de lixo. Obrigado aí por nós aqui da SEMA. Obrigado ao Sidney e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.